Olá, amigos do Formiga Elétrica, estamos de volta aí com mais um Formiga na Tela. Rafael Ranieri e, novamente, aqui Daniel Fontana, meu lado direito. E desta vez nós vamos falar sobre a série dos anos 90 cultuada Twin Peaks de David Lynch. Bom, Twin Peaks ganhou aí um certo destaque aí nos últimos tempos por conta da volta, né? Que a gente tem aí mais alguns meses até essa estreia, mas a gente sabe que o David Lynch retornou. E é importante a gente falar do impacto, né, que a série original, a primeira temporada, teve quando ela estreou lá em abril de 1990 nos Estados Unidos. Aqui a Globo passou em 1991, né? Fez um... Até que foi rápido, né? Sim. Não demorou muito para passar. Teve um certo barulho, né? Mas ela cortava a abertura, ela exibiu episódios, assim, mais lá perto do final ela largou mão, né? Enfim, prejudicou pra caramba a série. A gente não pode negar que é realmente um negócio que é um divisor de águas na história da TV norte-americana, que meio que deixou o caminho aberto para aquilo que a gente ia ver mais pro final da década, né, com Sopranos, com As Sete Palmos, tal, toda a revolução da HBO. Chamava a atenção, né, o fato do David Lynch envolvido numa série de TV junto com o Mark Frost. O Mark Frost, sim, que era o cara que tinha experiência na TV naquele momento, que ele vinha de Hill Street Blues, vinha de Cyborg, o Homem de 6 milhões de dólares. Sensacional. Que mais? Steve Austin. Exatamente. Bom, a primeira temporada, né, teve o piloto mais a temporada inteira, foram 8 episódios, todos calcados aí no assassinato da Laura Palmer, né? Famosa. É inevitável pensar que, assim, já que a gente vai fazer um retrospecto da série, ela foi um negócio que foi meio ladeira abaixo, mas no sentido de que o primeiro episódio foi um dos mais assistidos da história americana, né? Foram 30 milhões de espectadores, se eu não me engano. E a primeira temporada até manteve uma média boa de telespectadores, mas não igual ao piloto. E aí a gente tem a segunda temporada que, de fato, no primeiro terço a gente tem a grande revelação do plot. E aí sim, pô, a coisa tava, assim, se mantendo. Tal como qualquer série, tem seus altos e baixos, tem aquela coisa do interesse que flutua um pouco, mas a partir dali, tipo, não é nem ladeira, é penhasco abaixo, né? O bagulho vai embora. Porque acho que o que a gente tem que falar sobre Twin Peaks é que, apesar do conceito por trás dela ela ser bastante inovadora, a ideia é melhor do que a execução. Porque a gente tem uma série que dura muito pouco, então, assim, são 30 episódios, só metade deles, mais ou menos, assim, a grosso modo, a gente pode falar, puta, que série legal, e o resto é meia boca. Então, afinal de contas, por que a gente está falando disso? Mais pelo impacto que ela causa, o impacto cultural, o impacto pelo que veio depois. Você falou da série Os Sopranos, a revolução da HBO, mas ela teve um impacto imediato, porque outras grandes séries, como o próprio Arquivo X, um dos grandes fenômenos da história da TV, tem influência direta, assim, óbvia. Quem assiste principalmente os primeiros episódios do Twin Peaks, que, assim, trabalham um pouco mais com o horror e o sobrenatural de uma maneira muito mais sutil, vê em Arquivo X, principalmente no começo, a influência direta da estética, do conceito que a série traz. Né? Diversas séries. Eu acho que não só Arquivo X, diversas outras que vieram, até essas mais recentes, The Killing, Wayward Pines, que tem até, são diversas. Exato, tem essa influência. Acho que o Twin Peaks ele trouxe uma... talvez na época, né, anos 80, né, existiam muitas sitcoms, né, muitas séries policiais que você tinha o fechamento no próprio episódio, né, então eu acho que o Twin Ficção Peaks... científica, assim, essa coisa mais sobrenatural era coisa do cinema, né, não tanto do TV. Então, aí, o David Lynch trouxe uma linguagem bem mais cinematográfica pro negócio, né, e criou uma história que é uma história longa, parte do princípio, né, do assassinato da Laura Palmer, mas é uma história de mistério que é longa, né, você não tem fim, e eu acho que a linguagem que o David Lynch trouxe nessa parte mais de cinema é que foi o grande diferencial dessa série. Não, o que eu acho legal, cara, é que além dessa sensibilidade cinematográfica, né, que acho eu até então inédita, né, na TV daquele momento, o David Lynch, ele vinha aí do sucesso do Veludo Azul, que já era um cult movie naquela época. Depois ele fez o Coração Selvagem, que também
foi um filme mega elogiado, um filme muito bom também. O Veludo Azul, que é, na verdade, a ideia pro próprio Twin Peaks. Exatamente, né? E é exatamente isso que eu ia falar, porque o que chama atenção no Twin Peaks não é apenas o mistério é um filme narrativo que serve para manter a galera voltando lá toda semana, mas o que mais de atrativo ela trouxe, o que mais ela inovou? Bom, primeiro, ela tinha personagens que eram completamente fora do comum. Ela tinha uma moral absolutamente ambígua, né? Você não tinha gente boazinha, gente e tal. Mas todos os personagens viviam vidas duplas, né? E isso é um outro caso, né? Um questionamento, não digo um questionamento, mas tal, vamos ver o que tem debaixo desse American Way of Life, perfeito, até porque a própria Laura Palmer era aquele lance da garota modelo, Rainha, né? do baile, né? Exatamente, rainha do baile, filha do cara mais influente da cidade e tal, loirinha, bonitinha. E o assassinato dela vai revelar uma caralhada de coisas sórdidas, né? E mais ainda, a gente tinha o sobrenatural insinuado, pairando ali, né? Que justamente o que a gente falou, a segunda temporada, ela vai ladeira abaixo, por quê? Porque a gente tem o afastamento do David Lynch. A gente tem a ABC pedindo que o Mark Frost e ele revelassem o assassinato da Laura, revelassem o assassino da Laura, o que foi um grandíssimo tiro no pé. Na primeira temporada a gente tem o Lynch dirigindo o primeiro e terceiro episódio e tal, mas ali em cima da sua criação. Na segunda, ela faz o primeiro, o segundo e o sétimo, né? Que é quando ele é afastado. E aí a série cai naquela ladeira, ele volta no 22 para meio que tentar arrumar e não dá certo, né? Então, a princípio, o que eu vejo de problema aqui? Quando ele sai, o que era insinuado na primeira temporada passa a ser escancarado na segunda, né? Então ele perde muito da sua sutileza. Vira um bagulho over completamente. Exato. E quando ele volta no final, já era tarde para arrumar, a série é cancelada, eles ainda tentam fazer o longa para consertar, né? Misericórdia. E não dá certo, né? Todo mundo sabe. Para usar um eufemismo, sim. É diferente de um seriado que a gente vê no Netflix, por exemplo, que você tem todos, né, os episódios já prontos, né, para entrar, né, em ação. Não só a influência da própria produtora, né, como a influência do próprio público que queria saber quem era o assassino. Então a gente já tinha uma temporada inteira, né, que são, sei lá, 8, 9 episódios. 8 episódios. Com o piloto, né? E a segunda temporada, onde que o público e a produtora já queria que já era necessário, né, mostrar quem era o assassino, né, porque o povo já estava pedindo para saber. E óbvio que, assim, que a ideia do David Lynch inicial, que era você não ser uma trama apenas, e sim um estudo do comportamento humano bem David Lynch, uma forma diferente. Você tinha os personagens completamente estranhos, né? Uma senhora que conversava com um tronco de madeira. Então, assim, é diferente. E o que é pior, dentro do contexto da série, a gente imaginava que uma hora o tronco ia responder. Né? Podia responder, né, até o final. There is a sadness in this world, for we are ignorant of many things. Yes, we are ignorant of many beautiful things. A primeira temporada do Twin Peaks eu acho sensacional, cara. E assim, tem um número reduzido de episódios e tal, mas assim, ele se mantém, né? O piloto é muito bom, né? E até o final, ok, legal. E realmente acho que a segunda temporada ela cai demais, não só pelo fato do assassinato ser revelado, mas não sei se desgastou demais todos os argumentos e as discussões que existiam dentro da cidade, dos personagens, né, nas situações. É que eu lembro assim, a série ela tinha uma coisa de contexto, porque é que nem a gente estava falando até agora. Ela tem uma coisa assim de sobrenatural, ela tem uma coisa assim de horror e de mistério, mas isso era na verdade a moldura. O centro do quadro eram as relações entre os personagens. Era a coisa das vidas duplas e como elas se encadeavam. Então a menina, por exemplo, era a rainha do baile, então a gente tem aquela imagem dela. E começa a investigação, você vai descobrir que ela era drogada, prostituída e aquela... Isso não tem nada a ver, assim, parcialmente, não tem nada a ver com um contexto sobrenatural. São características dos personagens e todos eles são assim. Mesmo o único cara assim que a gente imagina que assim, é o eixo da trama, que é o cara que não tem uma vida dupla, que é o Kyle MacLachlan, que é o detetive Cooper. Falou bem, cara. Né, que é o detetive Cooper.
no final das contas ele acaba se revelando mais do que ele realmente é de uma maneira muito própria. Então assim, é uma série sobre personagens dentro de um contexto mais abrangente. E quando que a série cai? Quando a gente tem a revelação do assassino, e aí a série passa a ser sobre o contexto, sobre a moldura, não mais sobre os personagens. E sem a sensibilidade de outrora. Sem a sensibilidade, porque afinal de contas a interação entre os personagens é abandonada para você trabalhar aquela coisa. Porque acho eu, que na minha cabeça se passa, o produtor Bossal foi lá e falou, não, a galera acha inovador por causa do contexto de ficção, de horror, então vamos dar pra galera o que eles querem, ficção e horror, esquece essas novelas. Cagou. Aí já era. Cagou, completamente. Da visão geral da série, cara, que ela é um mérito do cacete, ela ter chamado a atenção do público de TV aberta, mas ao mesmo tempo ela atraiu um pessoal que era fã do David Lynch, né? Que conseguia ver as coisas do cinema que ele estava trazendo ali para a TV, né? Como por exemplo a trilha do Ângelo Badalamenti, né? Que já era um parceiro dele naquele momento e tal, que é um negócio assim que, sabe, acrescenta demais para esse conjunto. E fora outras referências, né? Como teve até uma cena famosa lá do Mário Bava que acabou, não lembro se na primeira ou se na segunda temporada. Acho que na segundo episódio lá, que é uma das... É que tem muitos momentos de sonhos, né, dentro da série que são bacanas, né? Aliás, que é muito David Lynch. É Lynch do osso, eu ia falar isso agora. E tem em um desses sonhos aí, né, tem essa cena que o Lynch até faz uma referência, né? Acho que não sei se a ideia também foi do próprio David Lynch. Não sei se no momento também, como era a segunda temporada, ele já estava tão afastado. Vai saber, mas... Apesar de que o Lynch, assim, ele como diretor, como artista, ele tem um lado dele que é bastante referencial, né? Porque ele é um estudioso do cinema, né? Ele disse que não, né? Ele disse que ele prefere trabalhar do que assistir os outros. Então, é aquela história, né? Quando a gente fala de hermenêutica, a opinião, às vezes, do autor importa muito pouco pro que a obra dele oferece pra gente interpretar. E, pelo menos na minha opinião particular, o Lynch, ele tem esse lado referencial que eu acho muito bacana, porque afinal de contas ele consegue ser um diretor criativo, mas quando você vê a obra dele, ele evoca coisa de muita gente bacana. Desde o próprio Bava, que a gente tem esse episódio que é bastante referencial, tem muita coisa assim que lembra um pouco de Carpenter no meio de Twin Peaks, se parar pra pensar. Kurosawa. Então assim, não é que é um trabalho referencial à la Stranger Things, por exemplo, mas ele usa as referências que ele tem para construir um ambiente de uma série que é todo próprio, e por isso que ela é tão cultuada e por isso que ela vai voltar. E aí a gente fica, né, até para tocar nesse assunto, a gente sempre fica meio receoso, né, enfim, não vai ser um remake, o que já é algo muito bom, já me deixa aliviado em algum sentido. Existe, assim, esse trabalho para trazer os atores originais de volta, com exceção, infelizmente, de alguns que ou não vão Senhora poder. do Tronco, que provavelmente faleceu. Tem alguns que já não trabalham mais porque não vivem mais. Mas assim, o Kyle Mahershala vai estar de volta. O próprio David Lynch dirigindo. O próprio David Lynch também vai estar dirigindo. Então assim, a gente fica na expectativa de que não seja um remake, não seja simplesmente uma extensão do original, porque infelizmente o original teve o seu lado ruim, mas a gente espera que ela se concretize como aquilo que o Lynch pretendia que ela fosse, entendeu? Que ela atinja o seu potencial. Acho que é por essa expectativa que a gente está até aqui falando dela. Né? Eu acho que se ele tiver aí realmente o controle, né? Então se ele tá tendo o controle da produção, e da direção também dos episódios, né? E você tem talvez esse controle muito maior de você poder passar sua mensagem em todos os episódios sem sofrer a influência, né, de fora, né, de público e tal. Eu acho que a expectativa tá alta aí para ser uma coisa de qualidade, né? Mas é uma pena que a gente vai bater naquela tecla, né? A TV se reciclando, né? Bom, é isso aí, pessoal. Falamos um pouco de Twin Peaks. Aguardamos aí com expectativa a próxima temporada, o que David Lynch vai trazer aí pra gente. Dá um joinha aí no vídeo, inscreva-se no canal, acesse o nosso site formiguaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, manda e-mail pra gente, todos os links estão aí na descrição do vídeo. Falou, um abraço, pessoal. Até mais.